Olá, bem-vindos à aula de hoje. Hoje em Desafios a gente vai estar falando de Heavy Light Decomposition. Heavy Light Decomposition é uma técnica para fazer queries em árvores. E ela é muito mágica. Basicamente o que você está fazendo é que você pega qualquer coisa que você sabe fazer com uma segtree normal em range. Então, com uma segtree eu consigo perguntar o mínimo em range. Eu consigo perguntar o máximo, perguntar a soma. Eu pago um custo log a mais, e agora eu posso fazer essa query em árvores. Então, em vez de eu perguntar, por exemplo, dado um array de números, nesse segmento LR, qual é a soma, eu posso perguntar, dado uma árvore, que tem peso nas arestas, qual é a soma dos pesos no caminho entre os vértices A e B. E ele também funciona com updates, então eu também consigo fazer updates. Ok? Então, o que a gente vai estar discutindo agora é como que a gente consegue transformar uma árvore em um conjunto de segs que permite a gente fazer isso não pagando um preço muito alto. E a ideia do que a gente tem é decompor essa árvore em caminhos. Então, por exemplo, eu posso decompor em um caminho aqui, outro caminho aqui, e outro caminho aqui, outro caminho aqui, tal que entre dois vértices eu tenho apenas log caminhos. Porque dessa forma, se eu conseguir transformar cada caminho em uma seg, se eu conseguir representar cada caminho por uma seg, eu preciso fazer query em range no número de caminhos entre esses dois vértices, certo? Então eu quero que o número de caminhos seja bem pequeno. Eu consigo decompor a minha árvore em, por exemplo, log caminhos? Não, eu nunca consigo. Porque nota que um caminho tem duas pontas. Um caminho tem duas pontas e uma folha, por exemplo, sempre vai ser uma ponta. Então, o número de caminhos, ele vai ser, no mínimo, metade do número de folhas, que pode ser linear. Então, eu posso precisar de um número linear de caminhos para decompor a árvore toda. O que eu vou fazer para colocar os caminhos nessa minha árvore é que eu vou usar a seguinte estratégia. Depois eu vou explicar a estratégia e depois eu vou falar o porquê que ela garante que entre dois vértices eu vou ter no máximo log caminhos. A estratégia é o seguinte: eu vou enraizar a árvore arbitrariamente, beleza? Se ela já for enraizada, pode ser enraizada, senão eu escolho algum vértice para ser a raiz. E a partir daí, eu vou fazer uma DFS da seguinte forma. Eu vou ter um filho que eu vou chamar de heavy. Ele vai ser o filho maior, certo? O filho de subárvore de maior peso. Se empatar, pode ser qualquer um. Nesse caso, por exemplo, vai ser esse filho aqui, certo? Esse filho tem peso 1 e esse filho tem peso 6. Note que, quando eu tô pegando o meu filho mais pesado, isso garante que todos os meus filhos mais leves vão ter peso menos da metade do tamanho da minha subárvore, certo? Se eu tiver dois filhos com peso maior da metade da minha subárvore, não dá, certo? Isso já vai somar mais do que a minha subárvore toda. Então eu tenho no máximo um filho com peso maior do que a metade da minha subárvore, e dessa forma eu tenho que todos os filhos que não foram escolhidos têm menos do que metade da minha subárvore. E eu vou continuar fazendo isso, sempre escolhendo o filho mais pesado. O filho que não foi escolhido, eu vou começar esse processo de novo, iniciando um novo caminho. Então, nesse caso, o caminho entre eu e os filhos que eu escolhi vai ser o caminho que eu vou pegar na minha decomposição. E os filhos que não foram escolhidos vão ter que pegar um caminho... Opa, errei aqui. E os filhos que não foram escolhidos, eu vou ter que começar um caminho novo. Nesse caso, eu vou ter só um caminho aqui, certo? Um caminho aqui e um caminho aqui. Ok? Agora vamos começar em um vértice qualquer e subir até a raiz e ver qual é o número de vértices qual o número de caminhos que eu encontro, certo? Porque o número de caminho entre dois vértices sempre vai ser menor do que a soma dos caminhos deles até as raízes, certo? Eu vou pegar os caminhos desse, menos os caminhos que ocorrem exclusivamente acima do LCA. Então, o que eu quero fazer, eu só quero contar os caminhos a partir de um vértice qualquer até a raiz. Eu vou provar que isso vai ser bem pequeno. Bom, vamos supor que eu tô num vértice, certo? E a subárvore dele tem tamanho X. E eu vou subir pro meu pai e eu quero contar, né, subindo até a raiz, quantos caminhos que eu vejo. Bom, se o meu pai pertence ao mesmo caminho que eu não vou estar vendo nenhum caminho novo. Não importa, certo? Eu tô no mesmo caminho, não importa. Agora, vamos supor que o meu pai tem um caminho diferente do meu. Então, como o caso seria aqui, né? Eu tenho esse caminho aqui e meu pai tá em outro caminho. Eu falo que o caminho de um vértice é o que liga ele ao pai.
o que quer dizer o fato de eu estar em um caminho diferente do meu pai? Quer dizer que eu não sou o filho mais pesado dele, certo? Isso quer dizer que se o tamanho da minha subárvore é x, o tamanho da subárvore do meu pai é pelo menos 2x. Porque se eu fosse uma proporção maior do que a metade da subárvore do meu pai, eu seria o filho pesado, então a gente teria o mesmo caminho. O fato da gente ter de caminhos diferentes mostra que o meu pai é muito mais pesado do que eu. É pelo menos o dobro pesado do que eu. E eu vou fazendo isso, certo? Cada vez que eu tenho essa restrição, eu somo 1 no número de caminhos até eu chegar na raiz. E eu sei que o tamanho da subárvore da minha raiz é n. Ok? Isso quer dizer que o número de vezes que eu introduzo um caminho novo pode ser no máximo log de n, porque se eu introduzir um novo caminho log de n vezes, o tamanho da subárvore dobrou a ponto de eu estar chegado na minha raiz. Ok? Então isso aqui é a prova de por que um caminho de um cara até a raiz vai ter no máximo log caminhos. E o que acontece quando a gente tem agora 2 elementos? A gente quer saber o caminho entre esses 2 elementos, certo? Vamos supor que aqui eu tenho isso, por exemplo. Eu tenho uma outra árvore, certo? Aqui eu vou ter essa própria decomposição em caminhos. Essa decomposição continua sendo válida, né? Que eu tinha dado antes. Ok, então vamos supor que eu tenho essa árvore aqui e eu quero saber qual que é o número de caminhos entre esse cara e esse cara. Nota que os caminhos que vai ser... A distância entre eles vai ser chegando até a LCA e descendo, certo? No caso, esse aqui é o LCA. O número de caminhos até o LCA vai ser com certeza menor ou igual ao número de caminhos até a raiz. O número de caminhos desse cara até o LCA também vai ser menor ou igual ao número de caminhos até a raiz. Então, o número de caminhos entre 2 elementos quaisqueres vai ser menor ou igual a 2 vezes o número de caminhos entre um vértice e a raiz, que é log. Isso quer dizer que o número de caminhos entre 2 vértices é O de log de n. Tudo bem? E a ideia de HLD é muito simples. É basicamente o que eu falei no começo. Você usa HLD em uma árvore quando você usaria uma segue em um array. E acaba sendo bem intuitivo quando você vai usar HLD em um problema. Inclusive, eu não diria que um problema é de HLD, assim como não tem muitos problemas que são de segue. Você usa HLD para resolver um problema. HLD é só uma ferramenta, não é necessariamente um algoritmo. Nenhuma estrutura tão complexa assim. Ela é fácil de conceber, ela é fácil de identificar. O problema de HLD é que isso é muito, muito, muito chato de implementar. Então eu vou comentar um pouco sobre a implementação, mas eu também vou colocar recursos de onde vocês podem achar implementações, porque eu não vou entrar em muito detalhe. Mas eu posso falar que só dessa ideia você já consegue tentar implementar um HLD, e eu tentei fazer isso, e foi muito, muito triste. Eu levei uma tarde e ficou muitas, muitas linhas. Eu tava até falando no grupo lá e tipo, pessoal falando que assim, primeira vez que implementou HLD sem ter visto o código antes, 250 linhas, eu acho que pode ser um exercício interessante. É legal você tentar implementar um algoritmo de cabeça, mas não sei se vale a pena. Se você quiser também só copiar da internet, eu acho completamente válido. Mas vamos lembrar então o que isso se refere. Eu tenho aqui Bom, primeiro eu tenho essa parte de decompor em caminho, certo? E essa parte é basicamente uma DFS. Então eu vou decompor e eu tenho pra cada cara, aqui caminho ele faz parte. E também qual que é a cabeça do caminho, então qual que é o vértice que tá no topo do caminho. E também eu tenho que cada caminho vai ser uma segue. Uma coisa que a gente geralmente faz é que em vez de guardar uma segue pra cada caminho, a gente tem uma segue zona e aí a gente coloca os caminhos dele em seguida, né? Porque pra fazer HLD eu preciso que a minha árvore seja estática. Eu posso ter update no valor dos elementos e eu posso ter query, enfim, eu posso ter query, mas a árvore em si é estática, então eu consigo guardar esses caminhos em sequência. Então na segue vai ter esse caminhozinho aqui guardado, depois vai ter esse. Eu só preciso saber para cada vértice qual é o referente dele no... Qual que é o elemento que se refere a ele na segue. Então qual a posição no array da segue que está sendo guardada. Uma outra coisa só que vale notar é que tipo, isso funciona tanto para query em aresta quanto para query em vértice. Geralmente, quando a gente se refere a um vértice ou uma aresta que a gente está atualizando, a gente se refere a essa unidade aqui. Um cara e a coisa que liga ele ao pai, beleza? Então, isso aqui é a coisa a qual o valor está associado. É esse negocinho. Então, se for em vértice, é tranquilo. O único problema, então, é que se você for fazer query entre 2 caras, você tem que lembrar... E for query em vértice, você precisa lembrar de tirar o LCA, porque é só você pegando... aqui, que seria como seria uma query de aresta, né? Eu não tô considerando esse vértice.
Ok, então isso também é uma coisa de implementação. E aí, com isso, como que vai ser? O update é fácil. Eu vou achar o vértice que eu quero dar update, eu pergunto que posição que ele se refere a seg, e eu atualizo na seg mesmo. Não preciso lidar com nada. A query que é meio chata, e aí tem uma estrutura parecida com LCA. Eu vou basicamente subindo nos caminhos até chegar nesse LCA. Eu acho o LCA, eu vou subindo. Se o topo do meu caminho ainda é mais baixo que o LCA, eu pego de mim até o topo do caminho e eu vou pro próximo. Então eu tenho log e eu troco de caminho, né? E se o topo do caminho for acima do LCA, eu faço a query minha até a altura do LCA, né? Eu sei que essa query de ancestral vai ser correta. Porque a diferença das minhas duas alturas é o tamanho do range que eu vou ter que perguntar na seg, né? É mais ou menos essa a ideia da implementação do update. Mas é basicamente essa a ideia da estrutura, então. E espero que espero que tenha dado para entender o que ela faz e por que ela funciona. Ela é uma estrutura muito legal, muito poderosa e você usa de olhos fechados, assim. Principalmente se você tem a sua seg numa struct e você tem o HLD implementado e você tem alguma familiaridade com ele, você consegue realmente só modificar a seg e tudo magicamente funciona. E aí, para lembrar vocês da complexidade também do HLD. Para construir esse negócio das chains é linear, certo? É uma DFS. Então, o build é linear. E para seg também, né? O build é linear. Então, ele usa uma seg cujo build também é linear. O update, eu vou ter que olhar um vértice, eu vou ver a quem ele se refere e vou atualizar na seg. Então, a complexidade do update é só uma atualização de seg. Então, vai ser log de n, em que n é o número de vértices da minha árvore. A query é um pouco mais complicado. Lembra que eu vou ter que fazer uma query por chain, né? Uma query por caminho que eu tô decompondo. E eu posso ter até log desses, né? Odd log desses. E cada um desses caminhos que eu vou ter que perguntar é uma query numa seg, que também é log. Então eu vou ter que fazer log perguntas que tem custo log em complexidade. Então a query vai ser log ao quadrado de n. Dá pra ver que isso aqui já não é tão bom. Geralmente, se for tipo tantas vezes 10 a quinta, não tem problema algum com isso. Já é completamente válido. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de HLD.